Você sabe que eu estava lendo algumas pesquisas que os teólogos fazem por aí, e teve uma pessoa que teve o cuidado de contar quantas promessas de Deus tem na Bíblia. E quanto você acha? Quantas promessas de Deus tem na Bíblia? Fala para mim. 60? Um pouquinho mais. 1000? Um pouquinho mais. 3000? Só no Novo Testamento. 5.000? Só no Velho Testamento. Então, a Bíblia tem aproximadamente 8.800 promessas de Deus para você. Para você. Promessas diretas, indiretas, através de homens, profetas de Deus, de sinais. Resumindo tudo, quase 9.000 promessas. E alguém pode pensar, mas cadê elas, pastor? Que eu não estou vendo na minha vida. Existe uma forma de você adquirir as promessas do Senhor. Eu pergunto para você, quem aqui já recebeu uma bênção do Senhor? Você sabe dizer, você sabe contar? Ok. Talvez você recebeu uma bênção e alguém que estava do lado não recebeu. É comum nos cultos, assim, você vê o mover de Deus, você vê quebrantamento em alguns e às vezes exatamente ao lado, parece que não está acontecendo nada. Qual que é a diferença? Será que Deus quer abençoar mais alguns do que outros, sim ou não? Não. A bênção de Deus, Ele quer para todos. Mas não são todos que experimentam alargamente das bênçãos do Senhor. Porque há um grupo de pessoas seletos, que a maior parte das bênçãos é destinadas a eles. Quem são esses grupos? Ou esse grupo? O mais rico? O mais bonito? Não, senão a gente estava, quase todo mundo aqui. Brincadeira, você é bonito. Aos olhos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Isso é o que importa. Mas qual é esse grupo? Diga aí para o seu vizinho. Quem desfruta alargamente de todas as bênçãos, de todas as promessas, são os justos. É o justo. Toda a bênção de Deus é destinada para o justo. O injusto às vezes recebe também, por causa de um justo que está perto dele. A Bíblia diz que o sol nasce para o justo e para o injusto. Por sua causa, pessoas são abençoadas. Você está lá no seu trabalho, por sua causa, o seu chefe é abençoado. Você já percebeu, vou te falar isso, você vai começar a avaliar, que quando você vai num lugar, numa loja, ela está vazia, ela começa a encher? A quem já percebeu isso? Ergue a mão. Por quê? Por sua causa. Eu comigo é toda vez. Eu até chamo os irmãos agora para ver, porque alguns não acreditam. Vamos no lugar, tá vendo? Tá vazio, vamos lá tomar um café. Daqui a pouco você vai ver, todas as mesas estão cheias. Então o injusto está sendo abençoado por causa do justo. A grande questão é, quem é justo? Quem é justo? Então, olha alguns versículos que a Bíblia diz. Salmo 34, verso 17, diz: os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias ou tribulações. Salmo 34, 19, coloque aí. Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo. Ah, pastor, não queria ouvir isso. Não, pode ouvir. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas não desista, porque as aflições não dominam a sua vida, não determinam quem você é. As circunstâncias não ditam o ritmo da sua vida. Por quê? Porque o Senhor te livra de todas elas. Aleluia. Salmo 37, 25. Olha o que ele diz. 37, 25. Fui moço e já agora sou velho. Porém, jamais, diga jamais,
jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Provérbios 10, 3. Olha lá. O Senhor não deixa, diga, não deixa. O Senhor não deixa ter fome o justo. A única fome que você tem é fome dele. Aleluia. O resto não. Mas rechaça, né, a avidez dos perversos. Provérbios 15, 6. Olha lá. Na casa do justo há grande tesouro. Diga, na minha casa há tesouros. Aleluia. Provérbios 24, 16. Porque 7 vezes cairá o justo. Não tenha problema em cair. O problema é cair e ficar caído. Tropeços fazem parte da vida. As pessoas querem derrubar você, o inimigo quer calar você. Eventualmente você tropeça e cai, você erra, você comete às vezes algum pecado de forma involuntária. Mas sempre que cai, você levanta e continua. Aleluia. Então, isso é um pouco das promessas de Deus para o justo. Mas quem é o justo? No Velho Testamento, você sabe, porque muitas vezes nós queremos ser justos, queremos nos fazer justos, queremos nos portar como justos, queremos que Deus enxergue isso, e na eminência, né, no desejo grande de querer ser justo, a gente não consegue ser pela nossa força, obviamente, tropeça, cai e desiste. Por que muitas pessoas afastam da igreja? Porque são honestas, são sinceras, elas vêm para uma igreja, elas ouvem um tanto de lei, um tanto de regra, um tanto de mandamentos, e elas dizem, eu não consigo obedecer tudo isso, eu não consigo ser assim tão bom, eu não consigo fazer tanta coisa, então é melhor eu nem ouvir isso. E muitas pessoas se afastam. E no Velho Testamento, a definição do justo era aquele que obedecia toda a lei. Então, no Velho Testamento, haviam muitos justos, embora a sua justiça era só temporária. Por quê? Porque ele era justo até quebrar um mandamento. Quando quebrava um mandamento, ele tinha que pagar por isso. Então, naquela época, era permitido que houvessem sacrifícios de animais para pagar o pecado daquela pessoa. E depois que o sangue do animal escorria, ele então recebia justiça. Até quando? Até cometer o próximo pecado. Depois caía de novo. Então, há uma mentalidade de que ser alguém justo é aquele que faz mais coisa boa do que má. Não é? O mundo diz isso. Certa vez, um artista de televisão, alguém perguntou, você vai para o céu? Ele falou, claro que eu vou. Porque se colocar na balança as coisas que eu faço que são boas, são maiores do que eu faço que são más. Mas será que isso é o conceito de justiça do Velho Testamento? Não. Tem que ser bom o tempo todo. Então, no Velho Testamento, alguém para ser bom, ele tinha que cumprir toda a lei. E o apóstolo Tiago ensina isso. Olha o que ele diz. Tiago 2,10. Para você que acha que, não, eu sou justo se eu cumprir a maioria da lei. Não, uma boa parte eu cumpro. Não, dos 10 mandamentos, pelo menos 7 eu cumpro. Então, eu sou justo. Olha lá o que Tiago diz, o apóstolo Tiago. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna o que, irmãos? Culpado de todos. Então você errou um mandamento. Você sabe, é impossível alguém errar só um. Porque os 10 mandamentos é um resumo de 613 mandamentos. É impossível você viver na lei de forma totalmente sincera, totalmente responsiva, totalmente obediente. É impossível. Por isso, no Velho Testamento, não havia um sequer justo. A Bíblia diz que Deus procurou, não havia um. Não havia um. E no Novo Testamento, qual é a definição de justo? No Velho Testamento, justo é quem obedece à lei. E no Novo Testamento, justo é aquele que recebeu justiça através de Cristo. Amém. Aleluia. Amém.
Quantos estão comigo nessa manhã? Vamos ler isso? Romanos, capítulo 10. Há então 2 tipos de justiça. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Porque o fim da lei é quem, irmãos? Cristo. O tempo da lei passou. Diga aí para o seu vizinho, o tempo da lei passou. Agora nós estamos no tempo da graça. No tempo da graça. Mas muitos ainda querem viver como se vivia na lei. Mas aí olha o que ele diz. Porque o fim da lei é Cristo. Para o que, irmãos? Justiça de quem? De todo aquele que obedece à lei? Não, de todo aquele que crê. E ele continua dizendo, verso 5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente do que, irmãos? Da lei viverá por ela. Então tem a justiça decorrente da lei. Justiça decorrente da lei. Viverá por ela. Ou seja, você quer obedecer todo o mandamento? Então vá. Coloca lá na sua casa todos os mandamentos e trate de obedecer todos. Porque se errar em um, acabou a justiça. Essa é a justiça decorrente da lei. Verso 6. Mas a justiça decorrente do que, irmãos? Da fé. Então, há 2 tipos de justiça. O justo, que é aquele que obedece toda a lei, e o justo, que é aquele que recebe justiça de Deus. Eu pergunto para você, qual é o tipo de justiça que você quer para a sua vida? Muitos ainda estão presos à velha aliança. Muitos ainda estão lá no tempo da lei. Muita igreja ainda prega isso. Olha, você tem que obedecer, você tem que fazer, você tem que ser, você tem que cumprir. Se não fizer isso, vem maldição. E vem mesmo, se você quer viver daquele jeito. Está escrito. Se você quer viver pela justiça decorrente da lei, então viva por ela. Mas é possível você viver da justiça decorrente da fé. Então, no Velho Testamento, quanto mais eu obedeço, mais justo eu sou, pelo menos por um tempo. Mas no Novo Testamento, quanto eu mais creio na justiça de Deus, mais justo também eu sou. Eu não sei você, mas eu quero ser encontrado em Jesus. Eu quero estar desse lado aqui. Eu quero desfrutar da graça do Senhor. Mas é preciso crer. Não tem um meio termo. Ou você vive a justiça decorrente da fé, ou a justiça decorrente da lei. Não há meio termo. A mistura é sempre lei. A mistura é sempre morte. Você não pode viver uma parte pela fé e outra parte pela lei. Por isso, muitos têm dificuldade de receber a bênção do Senhor. Porque quando Deus promete uma bênção, quando Deus libera uma palavra, ao invés de você crer pela justiça da fé, baseado pela justiça da fé, ou seja, o Senhor me tornou justo, eu posso receber a bênção de Deus. Ao invés de você fazer isso, você fica avaliando a sua vida. Deixa eu ver se essa semana eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Mas tem um erro aqui, será que Deus vai me abençoar assim? Não, Ele não vai me abençoar assim, porque eu tenho que obedecer, eu tenho que fazer, eu tenho que ser. E por isso muitos perdem a bênção de Deus. Por isso a bênção de Deus às vezes cai no colo do seu vizinho e você não acontece nada. Porque você está usando a sua justiça baseada nas obras. E pelas obras, a Bíblia diz, ninguém será justificado. Ninguém vai chegar lá no céu e dizer, ainda bem que eu cheguei aqui, eu lutei, eu venci, eu fiz, eu obedeci. O meu vizinho não fez, mas eu fiz, então eu estou aqui diante do Pai. Ninguém vai falar isso. Todos nós vamos chegar lá e vamos dizer, eu estou aqui porque Cristo me deu essa oportunidade. Eu era imperfeito, eu era pecador, eu errava sempre. Mas o Senhor me resgatou e me deu o dom da justiça. Por isso eu estou aqui, por causa de Cristo. Mas a nossa fala não deve ser essa só lá naquele dia. Tem que ser a partir de hoje.
Hoje você pode ler uma promessa de Deus na palavra, hoje você pode ver uma bênção do Senhor e se apropriar dela por causa de Cristo. E dizer, eu não sou nada, mas Cristo me resgatou, Cristo pagou os meus pecados, eu agora sou justificado, eu sou justo diante do Senhor, e essa bênção é para o justo, é para mim também, eu vou receber em nome de Jesus. Então esse tem que ser o nosso dia a dia, essa tem que ser a nossa fé. E por isso, muitos não desfrutam. A justiça da fé está aí dentro do seu coração. Olha o que diz Romanos capítulo 10, verso 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Verso 10. Porque com o coração, diga com o coração, se crê para a justiça. Então é necessário você crer no seu coração que realmente foi justificado, que o seu pecado foi perdoado, que você nasceu de novo. Isso tudo é passado. Você era aquele homem que vivia no pecado, você era aquele homem em descontrole, total da sua vida, mas não é mais, porque em Cristo Jesus você nasceu de novo. Você não volta para lá. Ainda que às vezes a gente peca. Mas eu estava perdido e fui reencontrado. Eu estava morto, recebi vida. Eu estava abandonado e fui adotado pelo Senhor. Eu era pecador, agora eu sou justo diante de Deus. Por que você é justo? Porque você creu no sacrifício de Jesus. Porque nós cremos. Então você foi perdoado, você foi justificado. Ou seja, todas as vezes que você ouvir uma promessa de Deus para o justo, pode erguer as mãos e dizer, é para mim, porque eu fui justificado no Senhor. Todas as bênçãos. Agora, é necessário você crer. Crer com o coração. Crer com o coração de que você foi perdoado. Crer com o seu coração de que você foi justificado. Não há mais dívida sua com Deus. Por quê? Porque Jesus pagou tudo isso. Jesus pagou tudo isso. Em Jesus você morreu. Em Jesus você foi julgado. Em Jesus você foi condenado, mas depois nasceu de novo. A condenação ficou lá para trás. Mas quantos ainda hoje vivem com medo da ira de Deus por causa da desobediência? Essa semana, na live de oração que eu faço toda manhã, eu citei uma história que é interessante. Um grupo de caçadores estavam lá no meio da floresta, no tempo do verão, e estava tudo seco à sua volta. E você sabe como acontece aqui também em Portugal, Estados Unidos e outros países. Há muitas queimadas, que às vezes é um fenômeno natural, às vezes é provocado pelo homem. E a história diz que aqueles caçadores estavam ali, e de repente começou uma grande queimada ali próximo. E você sabe, a queimada tem o vento, o vento muda o fogo para um lugar, para o outro, repentinamente. Ninguém consegue escapar num contexto como esse. Então eles tiveram uma ideia. Qual foi a ideia que eles tiveram? Eles mesmos colocaram fogo à sua volta. E aí, pouco fogo, colocou fogo à sua volta e queimou tudo assim à volta deles. Quando as labaredas de fogo chegaram próximas, não chegaram até eles, porque o fogo já tinha passado ali naquele lugar. Você sabe o que vai acontecer no dia que Deus derramar sua ira sobre a terra? Você não vai se queimar, porque lá em Jesus o fogo alcançou você primeiro. O seu pecado foi julgado lá naquele dia. Não vai haver mais julgamento do seu pecado. Vai haver julgamento das obras, mas isso é outro assunto. Do seu pecado, o julgamento já houve, já foi condenado. Você foi condenado em Jesus. Ele estava ali no seu lugar. Por isso não há mais condenação. Por isso não há mais derramamento da ira divina sobre aqueles que já receberam do Senhor Jesus a sua redenção.
Isso tem que gerar paz em você. Justo é aquele que anda em paz. Romanos 5:1, coloque aí para mim, Romanos 5:1, não está no script não, coloque aí. Olha o que diz. Romanos 5:1. Justificados mediante o que, irmãos? As obras? Não. Justificado pelo seu comportamento? Não. Justificado pela fé. Temos o que, irmãos? Paz com Deus. Porque você sabe que Ele já pagou os seus pecados. Você sabe que é justo por causa dele, não é por causa de você. Se você confiar na sua justiça humana, no seu esforço humano, você não chega nem ali na esquina. Nós pecamos até no pensamento. Mas a nossa justiça foi feita em Jesus. Ele então nos deu de presente. Então isso tem que estar no nosso coração. Quem é justo pela fé, ele tem que crer e viver assim. O justo viverá pela fé. O justo é justo pela fé. O justo continua sendo justo pela fé. O que tem aí no seu coração? Essa confiança na obra de Jesus? Ou incertezas, medos, ansiedades? Você quer uma coisa mais contraditória do que um cristão com medo? Um cristão, ele é filho de Deus. Tem alguma força no universo maior que Deus? Não. E Ele é o seu Pai. Você tem medo do quê? Por que você está com medo? Por que você está ansioso? Provavelmente é porque você ainda não crê de todo o seu coração. Seu coração ainda não está cheio de toda justiça pela fé. Você ainda acha que Deus vai punir você. Você ainda acha que Deus vai abandonar você, mas Ele não fará isso. Por quê? Porque Ele já abandonou o seu filho uma vez. Jesus foi abandonado para você nunca mais ser abandonado. Jesus ficou só por um tempo. Ele exclamou: Senhor, cadê o Senhor? Para que você nunca mais se afaste de Deus. Foi pago. E o nosso coração então precisa estar cheio disso. Lá em Mateus 12:34 diz que a boca fala do que está cheio o coração. Quanto mais crê na justiça de Deus, quanto mais você fala disso, mais enche o coração. Quanto mais enche o coração, mais fala. Quanto mais fala, mais enche o coração. É um ciclo virtuoso. Quem crê, fala. E quem fala, crê. Falei para o seu vizinho. Quem crê, fala. Quem fala, crê. Quanto mais crê, mais fala. Quanto mais fala, mais crê. Aleluia. Então, quando nós entendemos isso, a nossa boca não fala qualquer coisa. Não há espaço para reclamação na boca de um justo. Por quê? Porque ele já trocou a sua fé. Ele já está baseado na justiça. Então, o justo não vai sair falando por aí: vai faltar comida na minha casa, vai faltar dinheiro. Ele não diz isso. Ele diz: o Senhor falou que nunca vai faltar nada na minha casa. Então eu vou crer nisso e eu vou falar isso todo dia. O justo não fala por aí que ele não tem, porque ele sabe que tem, não é pelo seu esforço. Você não vai ver um justo dizendo que ele é miserável. Não, você vai ver um justo falando que ele é próspero. Por quê? Porque ele já sabe que a bênção do Senhor já foi liberada para ele. Então nós trocamos essas palavras. Não é pelo nosso esforço, não é por pensamento positivo. Né? Existem os otimistas aí na terra, eles têm o seu valor, né? É melhor do que o pessimista, mas a sua vida não vai mudar porque você vai ficar falando: vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não, tem que ter alguma coisa por trás disso. Por que vai dar certo? Porque o Senhor me abençoa. Por que o projeto vai para frente? Porque eu tenho a bênção de Deus. Por que vai prosperar? Porque o Senhor Jesus já pagou minhas dívidas, já pagou meu pecado, e todas as 8.800 bênçãos do Senhor estão à espera de eu dizer um amém.
Tem que ter algo por trás da crença. Não pode ser só a palavra lançada ao vento. Tem que estar cheio o coração. O justo não vai dizer eu não posso, porque ele sabe, tudo posso em Jesus, naquele que me fortalece, naquele que me levanta, naquele que me chama, naquele que me orienta. Então você não vai ver o justo dizendo eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Não, você vai ver ele dizendo tudo eu posso. No tempo do Senhor isso vai acontecer. Pode não ser hoje, mas vai ser amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. O justo também não fica por aí com aquele espírito de autocomiseração, com aquele sentimento de vitimismo. Ah, ninguém faz isso por mim, eu não sou ninguém, eu sou pequeno. Não, o justo fala, se Deus é por mim, não preciso de mais nada. Ah, estão perseguindo o meu trabalho. O problema é deles, não é meu. Porque quem persegue o justo é complicado a vida desse sujeito. Quem fala mal do justo vai ter muito problema com Deus. Quem tenta parar o justo, ele está tentando parar quem? Deus. É o Senhor que te move, sim ou não? Sim. É o Senhor que te dá força? Sim. E quem é que pode resistir a essa força? Diga, ninguém. Ninguém. Ninguém pode resistir a Deus. Ninguém pode diminuir quem Deus está aumentando. Ninguém pode roubar quem Deus é o provedor. Ninguém puxa o tapete de quem está seguro nas mãos do Senhor. Está entendendo a mensagem? A nossa segurança é a justiça. Nós precisamos declarar a justiça todo dia, porque esquecemos. Você está andando bem, Paulo falou isso para os Gálatas. Vocês começaram bem no Espírito, agora estão tentando se aperfeiçoar na carne. Você creu no sacrifício de Jesus, foi batizado em nome de Jesus, foi perdoado em nome de Jesus, agora quer definir a sua própria bênção. Agora está dizendo, Jesus já foi salvo, o Senhor já fez alguma coisa, agora deixa comigo, que eu vou obedecer todos os mandamentos e vou ser bom. Os irmãos da Galácia estavam pensando isso. Paulo falou, vocês começaram no Espírito, mas estão agora na carne. Tentar obedecer a lei para ter favor de Deus é carne. Ninguém consegue. Vá pelo caminho da justiça. Esse caminho já foi aberto para você. Já está tudo feito. Não há mais nada. Não há Jesus mais obras. Não há Jesus mais comportamentos. Não há Jesus mais esforço. É só Jesus e para aí. Você não pode acrescentar nada à obra de Cristo. Quando você tenta acrescentar algo na obra de Cristo, você está dizendo para Deus e para o mundo inteiro ouvir que o sacrifício de Jesus foi falho. Jesus só te salvou até um ponto, depois é você que se salva. Jesus só perdoou até um ponto, depois é você que tem que pagar pelo perdão. Jesus só te transformou até um ponto, dali para frente é a sua inteligência, o seu intelecto, o seu estudo, a sua força, a sua compreensão e a sua inteligência. Você está negando a cruz de Cristo quando faz isso. Isso é algo muito sério. Quem ensina isso vai ter um problema muito grande com o Senhor. Então nós precisamos de exercitar. 2 Coríntios 4,13. Olha lá, já colocou. Tendo, porém, o mesmo espírito da obediência. O espírito das obras. O espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. A fé tem uma consequência prática, que é você fala. O justo sempre tem algo para dizer. Sim ou não? Porque a sua palavra vem de Deus, sua palavra vem inspirada pelo Espírito. Então você sempre tem algo para dizer. Mas sobre a sua fé, você também diz o tempo todo, eu creio, por isso eu falo. O que você crê para a sua vida? O que você crê para a sua vida financeira? É só ver o que você fala. Então quando você recebe lá o ordenado na conta, o que você fala?
Que miséria de salário. Não vai chegar nem até o dia 20. O que vai acontecer? Não vai chegar. Mas se você pega o seu salário e fala, glória a Deus, eu vou sustentar minha casa, ainda vou ajudar o vizinho, ainda vou ofertar, vou comprar a minha cadeira da minha esposa, e vai sobejar. Por quê? Porque quem crê, fala. O que você fala do seu casamento? Quando está ali no calor da discussão, da emoção, o que você fala? Não vou te largar nunca, mulher. Escolhi foi você. Ainda que tenha todos esses problemas, nós vamos morrer juntos, um do lado do outro. Você vai ter que me aguentar, eu vou ter que te aguentar. É isso que o justo fala. Justo não fala em separação. Isso aí o ímpio é que fala. Nós falamos o que cremos. O que você fala para o seu filho quando ele desobedece? Ô menino teimoso. Você faz isso? Você não é meu filho, não. Você faz isso? Não. Porque você fala o que você crê. O seu coração está cheio de justiça. Você está na rua andando, alguém pisa no seu carro, o que você fala? Ô filho de Belial. Não, você falou abençoado. Você vai converter em nome de Jesus. Eu declaro na sua vida a prosperidade. Esse carro velho seu que bateu no meu vai ser melhor amanhã. Ah? Esse é o justo. Você fala, ei, pastor, estou longe de ser justo. Não está. Alguém enganou você. Uma mente maligna está por trás de pensamento que você não é. Jesus falou, você é, está consumado. Começa a enxergar assim, começa a falar assim, e assim será. E assim será. Então você precisa acreditar. Você precisa falar todo dia. Fala para você mesmo, fala para sua esposa, para os seus filhos. E qual que é o resultado disso? Você tornará alguém consciente da justiça. Consciente da justiça. O que é alguém consciente da justiça? Ele lembra o tempo inteiro que foi perdoado. Principalmente quando vem aquelas setas malignas dizendo que você não é, que você não pode, que você não faz, que você não é isso, que você não é aquilo. Ele lembra, eu fui perdoado, eu sou justo. Deus, quando olha para mim, Ele não enxerga o meu defeito, minha falha, o meu pecado. Ele enxerga um manto de justiça que foi colocado sobre mim. O sangue de Jesus nos cobriu da multidão de pecados. O sangue do Senhor nos vestiu. Nós estamos vestidos de Cristo, ou seja, quando Deus olha para você, Ele só enxerga Cristo. Você acha que Deus abençoa Jesus? Amém. Sim ou não? Amém. Você acha que Deus ouve a oração de Jesus? Amém. Então Ele ouve a sua também. Porque quando você ora, é Cristo orando aqui na terra. Quando você anda nos lugares, é alguém que está vestido de Cristo entrando nos lugares. Por isso a bênção segue você. Não é por causa do seu esforço, é por quem está sobre você. Jesus. Jesus. Agora, se você quer viver na justiça decorrente da lei, é opção sua. Eu não quero. Eu quero depender de Jesus. Eu quero receber de Jesus. Coisas boas acontecem ao justo. Quanto mais eu me torno consciente dessa justiça, mais realidade existe na minha vida. Porque tudo é pela fé. Se você tem consciência da justiça, vai andar em fé, vai orar em fé, vai crer tudo pela fé, vai fazer pela fé, vai liderar pela fé. Você vai estar cercado, o favor aparece, as bênçãos multiplicam, a sabedoria aumenta com aquele que crê e tem a consciência do justo. Por isso, semana que vem nós vamos tomar a ceia. Em muitos lugares, infelizmente, o dia da ceia é um dia triste, é um culto para baixo. Porque pastores insistem
ensinar lei para as pessoas. E no dia da ceia, qual que é a pergunta clássica que dizem muitas igrejas? Você está preparado para este momento? Você está apto para ceiar com o Senhor? Salve, salve, glória a Deus. E ao invés da pessoa ter a consciência do perdão e da justificação, ela volta para a lei. Ela volta a pensar, não, eu não sou digno, eu não estou aqui, eu não fui, eu tenho tanto pecado, eu tenho tanta coisa. Na minha época, que eu era adolescente, eu vim de outros ministérios, e no dia da ceia era comum ver pessoas rejeitarem o pão e o cálice. E aquilo era tido como sabedoria. Mas isso é maligno. Qual que era a sabedoria? Era um irmão falar, não, eu não estou apto, eu estou em pecado, eu tenho que resolver minha vida primeiro. Mas e o sacrifício de Cristo? Foi em vão? Esse pecado que você está sendo condenado agora, Jesus não pagou na cruz? Ele só pagou por alguns? Não, Ele pagou por todos. Por isso o dia de ceia não é a consciência do pecado, é a consciência do perdão. É para celebrar e falar, eu fui perdoado, por isso me dá essa ceia. Me dá esse cálice, eu quero lembrar disso, eu quero anunciar isso. Então, é a consciência da justiça. E sabe qual é a característica ou a consequência de alguém que é consciente da justiça? Ele reina em vida. Vamos ler isso, Romanos 5, verso 17. Olha o que diz. Se pela ofensa de um, qual que é essa ofensa de um que a Bíblia está dizendo? O pecado de Adão. Por causa do pecado de Adão, né, só por causa dele, reinou a morte. Então, uma pessoa foi causadora, né, de toda morte para a humanidade. Uma pessoa. Adão e Eva. Mas a culpa veio sobre o Adão porque ele era o cabeça. Cadê os homens aí? Você é o cabeça da sua casa. A responsabilidade do seu teto é você. Outro pode errar, mas você é o culpado. É ou não é? Cadê a Eva aí? Olha aí para o seu Adão. Fala, ó, é você. Não põe a culpa em mim, não. As irmãs gostaram dessa parte, né? Só que a serpente morde o calcanhar da Eva. E a dor do parto também é da Eva. Então não sei qual... Enfim, esse é outro assunto. Olha lá. Se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte, ou seja, se por causa do erro de Adão todo mundo morreu, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio também de um só, a saber, Jesus Cristo. Da mesma forma que Adão jogou você no poço de lama, Jesus colocou você no paraíso. Ah, não concordo com Adão fez e eu pago o pato. Bom, isso aí você vê com Deus. Mas se você também achar que isso, né, tem que ser assim, você também não pode receber o que Jesus fez. Por causa de Adão, você nasceu no pecado. Mas por causa de Jesus, você nasceu de novo em justiça, em retidão. Em retidão. Olha isso. Só por causa de Jesus. Então, você não reina em vida sem a abundância da graça e o dom da justiça. É impossível. É impossível. Existem pessoas no mundo que parecem que reinam, mas não reinam. Porque no dia do juízo, dinheiro não vai valer nada. Posição social não vai valer nada. Máscaras não vão valer nada, vão cair tudo. Mas quem reina em vida através de Jesus vai ficar de pé. Vai ser levantado como coluna no santuário de Deus.
Agora, você não pode reinar cheio de reclamações. Não é possível reinar em vida com uma vida toda bagunçada, cheio de dívidas, cheio de pecados. Não é possível isso. Ninguém reina em vida cheio de preocupações e ansiedades. Reina em vida quem recebeu a abundância da graça e o presente da justiça. O que é dom? Dom é um presente. Um presente que Jesus te deu. Agora, presta atenção. Jesus fez uma troca com você no Calvário. Você às vezes pensa, como é que é isso da justiça? Mas eu não estou ainda sendo justo, eu ainda tenho erros. Pois é, você precisa entender uma coisa. A Bíblia diz que Jesus se fez pecado lá na cruz. Sim ou não? Sim. Jesus se fez pecado. Mas eu pergunto para vocês, Jesus já cometeu algum pecado? Não. Como que alguém que não cometeu pecado se faz pecado? Não sei. Não sei explicar isso. Da mesma forma, como que alguém pode ser justo se não obedeceu todos os mandamentos? Da mesma forma que Jesus se fez pecado sem pecar, você foi constituído justo sem obedecer toda a lei. Porque quem fez isso foi Jesus. Ele fez isso. Então não olhe para você, não olhe para as suas obras, para o seu comportamento e diz, eu não sou justo porque eu não faço tanta obra de justiça. Não, não é assim que funciona. Você crê que é justo e você vai fazer obras de justiça. Se acontecer um deslize ou outro, Jesus está com você te ensinando. Ele não te condena, Ele não pisa em você, Ele não volta tudo do processo da sua vida, Ele não desfaz, Ele não expulsa você agora da família. Não, Ele diz, continua. Você vai ter aflição, continua. Você vai cair em pecado. Eu sou o advogado, é isso que a Bíblia diz. João fala isso, olha, eu estou ensinando vocês para não andar no pecado, para não pecar. Saia da vida de pecado, essa vida não é para nós. Mas se você pecar, existe um advogado junto ao Pai que vai dizer para o juiz, esse aí já está perdoado, continua, levanta, vai para frente, recebe a bênção. Ah, mas eu não tenho condições. Tem em Jesus. Por você não tem mesmo. Por você não recebe quase nada, só o salário mensal que você trabalha na sua força, e não é na sua força também, é tudo por causa dele. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer, nem nessa vida, nem no porvir. Qual que é a chave para reinar em vida? Receber, diga, receber o dom da justiça. Romanos 11:6. Para completar esse raciocínio, olha o que ele diz. Se é pela graça, já não é pelas obras. Por quê? Vamos pensar aqui. Se eu perguntar para você hoje, falar, irmão, você está apto para ser abençoado? Você pode falar dois caminhos. Pela obra ou pela graça. Pela obra depende da sua obediência. E aí eu vou fazer o papel aqui dos pastores aí que condenam. Você tem obediência o suficiente para Deus te dar toda sorte de bênção sem medidas? Então, olha o que está dizendo. Se é pela graça, não é pela obra. Do contrário, a graça não é graça. Ou seja, não funciona. Não é graça. Eu quero viver na graça. Quantos querem também? Então fala aí para o seu vizinho, creia que você recebeu o dom da justiça. Quanto maior a sua revelação de justiça, maior será a manifestação das bênçãos e do favor de Deus. Isaías 54. Meu tempo está acabando. Isaías 54, olha o que diz. Serás estabelecido em justiça, longe da opressão. Diga aí para o seu vizinho, a opressão não é para você. Olha lá, porque já não temerás. Diga para ele, medo também não é para você.
E também do espanto. Fala para ele, o espanto também não é para você. Porque não chegará a ti. Agora, por que essas coisas não vai chegar até você? A primeira frase está lá. Serás estabelecido em justiça. Você está baseado na justiça. A condenação vem, você está pronto na justiça. O medo vem, você está firmado na justiça. A insegurança vem, pode até vir, bater na porta da sua casa, mas você vai fechar a porta na cara dela e vai dizer, eu estou estabelecido em justiça. Vamos continuar? Tem um outro verso que todo mundo gosta, mas muitos ignoram o contexto. Aí, por causa da justiça, olha o contexto, ele está falando aqui de justiça. Você está firme na justiça. Aí, o que ele diz? No verso, qual que você colocou aí? 14, 15. Olha lá. Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti, cairá diante de ti. 16. Eis que eu criei o ferreiro... Não, 17. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Agora, presta atenção. O texto está falando do quê? De justiça. Então, toda arma forjada não prevalecerá contra você, não é por causa do jejum que você fez, não. É por causa da justiça de Deus. Não é porque você deu o dízimo hoje, esse mês, então está tudo. Não, é por causa da justiça. Não é porque você orou em línguas 2 horas todo dia na semana que agora quero ver o inferno me... Não, é sempre por causa da justiça. Olha lá, toda língua que ousar contra ti em juízo, tu as condenarás. Essa é o quê? É herança dos servos. Esse aqui é Velho Testamento. Naquela época era servo, mas hoje você é filho. É herança dos filhos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Isso não é uma promessa humana. Isso não é frase de motivação. É Deus falando, eu te estabeleci na justiça. É eu que estou dizendo isso. Você tem herança, ninguém vai derrubar você, ninguém vai falar contra você, né, fatalmente. Assim, não vai acontecer. Podem falar, mas isso não tem nenhum significado para você. E tudo que intentarem, tudo que planejarem, vai dar errado contra você. Por quê? Porque você está firmado na justiça. Não é você que tem o poder, é Ele que tem o poder. Não é você que santifica a si mesmo, é Ele que santificou você. Aleluia! Só mais um versículo, Isaías 61, verso 10. Olha o que ele diz, o texto. Regozijar-me-ei muito. Em quem? No Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus. Verso 11. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar o que, irmãos? A justiça e o louvor perante todas as nações. Aleluia, glória a Deus. Volta o verso 10 aí, por favor. Não está faltando uma parte aí do versículo? Ah, sim. Olha lá, vamos ler de novo. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de quê? Salvação, e me
envolveu com um manto de justiça, como o noivo se adorna de turbante, como a noiva se enfeita com as suas joias. Olha que interessante. Aqui diz que o Senhor te cobriu com as vestes da salvação. As vestes da salvação é Cristo, ok? Lá no Jardim do Éden, Jesus foi crucificado desde aquele tempo, porque Adão e Eva fizeram, roupas de folhas de figueira. Folhas de figueira representa a justiça própria, ou seja, o seu esforço. Você consegue fazer. Você pega as folhas, faz um cinto, faz um vestido, faz um calçado. Mas a pele do cordeiro, só Jesus pode fazer para você. Então o que Deus fez lá no Jardim do Éden? Matou um cordeiro, fez uma roupa e vestiu Adão e Eva. Isso aí é a veste de salvação. Mas ele diz mais, volta lá. O manto, ixi, ficou pequeno. Um manto de justiça. Imagina um manto, um sobretudo de justiça. O que tem? Pensa aí na sua mente. Um sobretudo de justiça. Ele tem até uns bolsos. E esses bolsos estão cheios das bênçãos do Senhor. Você enfia a mão no bolso, sai prosperidade. Você enfia a mão no outro, sai cura. Você pega o outro, você apalpa o outro, tem provisão. O outro tem poder. O outro tem manifestação do Espírito. Por quê? Porque você foi coberto. Existem todos esses bolsos à sua disposição. É a providência, a sabedoria, a libertação. Tudo isso foi conquistado por Jesus e dado para você. Dado para você. Aleluia. Quantos estão felizes de estarem cobertos com o manto da justiça? Você anda por aí coberto com a justiça. Não é por sua causa, mas é por causa dele. Quero orar nessa manhã por você. Feche os seus olhos, fica de pé aí no seu lugar. Você sairá daqui hoje com a plena consciência de que foi perdoado, com a plena consciência de que o Senhor é por você. Eu queria que você declarasse isso, porque o justo, ele crê e fala, ele crê e declara. O que você vai declarar agora? Que você está coberto com o manto da justiça. Deus fez justiça em Jesus por sua causa. A justiça foi feita lá atrás, não há como desfazê-la. Não há como retroceder. Uma vez que você foi justificado, o seu nome foi escrito no livro da vida. E a Bíblia diz que de lá jamais sairá. Feche os seus olhos. Declara que você é justo. Fala, eu estou coberto do manto da justiça. Eu fui justificado pelo Senhor Jesus. Por isso agora eu creio que eu reinarei em vida. Eu reino sobre os problemas. Eu reino sobre a preocupação. Eu reino sobre o medo, eu reino sobre o pavor da morte, eu estou por cima e não por baixo, o Senhor me colocou como cabeça e não cauda, eu sou abençoado, eu sou provido de toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, por causa de Cristo, por causa do Senhor, por causa do teu manto de justiça, eu tenho a minha consciência renovada. A minha consciência hoje é de perdão, é de libertação dos pecados. A minha consciência hoje é do sangue de Jesus. Por isso eu rejeito agora toda condenação, toda culpa, todo peso, tudo aquilo que vem para me atacar. Eu declaro que nenhuma arma forjada do inimigo prosperará, porque eu estou estabelecido na justiça. Eu estou seguro no Senhor. É por causa do Senhor, é pela força do Senhor, é pelo sacrifício do Senhor, é pela obediência do Senhor que eu declaro que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus e todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o meu bem e eu recebo hoje bênçãos sem medidas da parte do Senhor Jesus. Qual é a bênção que você precisa hoje? Peça agora. Seu coração está cheio de fé. Peça agora, qual é a bênção que você precisa? Com certeza está na palavra de Deus. Existem mais de 8.000 bênçãos para você.
Pede uma agora. Fala para o Senhor qual é a sua necessidade. O que tem tentado roubar a sua paz, roubar a sua alegria. Fala agora, eu recebo a bênção de Deus. Eu recebo favor completo. Eu recebo agora ajuda, auxílio, poder. Eu recebo agora sabedoria. Eu recebo agora unção. Eu recebo a vida do Senhor Jesus. Eu recebo pensamentos mais elevados. Eu recebo agora poder do Espírito, em nome de Jesus, porque eu estou baseado na justiça. O Senhor, quando olha para mim, enxerga o sangue. Eu estou apto a ser abençoado por causa dele, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Será que Deus ouviu sua oração? Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus ouve a oração do justo. Aleluia. Quantos justos tem aqui nessa manhã? Fala para o seu vizinho, Deus ouviu a sua oração. Fala para o outro, fala, vai em paz que o Senhor ouviu a sua oração.